Olá! Dando continuidade ao vídeo anterior, vamos seguir com a configuração do fluxo do processo. Na tela de gerenciamento, use a barra de busca para localizar o processo recém-cadastrado e ao localizá-lo, você verá algumas ações e acessos disponíveis como exportar processo, visualizar a árvore do fluxo, campos de formulário, impressos, regras do processo, layout dos dados, tempo e cálculos do processo, as opções de clonar, editar e também de excluir o processo. Clique na opção Campos de formulário para adicionar os campos criados para este processo. Na barra de pesquisa, digite o nome dos campos de formulário criados e selecione-os. Após incluir todos os campos, clique em Inserir. Os campos serão incluídos ao processo e serão listados na tela seguinte. Depois, volte no tipo de processo e clique para visualizar a árvore de fluxo. Em seguida, clique no ícone de fluxo para configurar o workflow. Na tela, será exibido o nodo de confecção. Este é um nodo pré-estabelecido pelo sistema correspondente ao local de abertura do processo. Nesse caso, onde o solicitante preenche o formulário e inicia a solicitação. Para configurar o primeiro passo, clique no ícone de engrenagem do nodo. No lado direito da tela, personalize o nome do nodo conforme a atividade ou o resultado da etapa. Para este primeiro nodo, vamos marcar apenas a opção Permitir preenchimento de formulário, para ser habilitada a opção de Incluir formulário. Depois, escolha o tipo de nodo para esta etapa do processo. Existem 6 tipos que podem ser utilizados conforme a especificidade de cada fluxo e você deve escolher aquele que se encaixa melhor para a etapa do seu fluxo. Os tipos são processo, parecer, alçada, análise, votação e multifluxo. Nodo do tipo processo são utilizados para confecção ou situações que não requerem protocolo. Se intermediário, processa diretamente para o próximo nodo. Parecer é utilizado em um nodo de tomada de decisão, escolhendo entre nodos filhos para o prosseguimento do processo. Alçada avalia um valor numérico, moeda ou cálculo para tomar uma decisão entre os nodos seguintes. Requer a seleção de um campo para validação. Análise avalia um campo de seleção ou cálculo para decidir entre os nodos seguintes. Também exige a seleção de um campo para validação. Votação usado em processos que necessitam de uma comissão para definir o fluxo. Pausa o processo até a conclusão da votação, com opções de configuração como número mínimo de votos e exibição de resultados parciais. Multifluxo permite tarefas simultâneas por diferentes pessoas em um mesmo processo, configurando fluxos paralelos e complexos. No caso do nodo de confecção, estarão disponíveis apenas os tipos processo, análise e alçada. Para este caso, a melhor opção é o nodo do tipo processo, para confecção, e no campo tipo de parecer, selecione o parecer previamente criado. Depois, no campo observação ou parecer, defina se deseja ocultar, exibir ou exigir uma observação no protocolo. Após isso, clique em salvar. Antes de partir para a criação de um novo nodo, precisamos adicionar o formulário ao nodo atual. Para isso, clique na opção Formulários e na barra de pesquisa adicione todos os campos referentes ao formulário de solicitação e clique em Inserir e o formulário estará criado. Seguindo na criação do fluxo, adicione um novo nodo clicando no ícone mais, à direita do nodo recém-criado. Um novo nodo referente à análise da solicitação será gerado. Configure-o da mesma forma, alterando apenas o nome conforme as fases do processo e atribuindo o setor financeiro como responsável. Em seguida, defina o tempo para execução da atividade. Este nodo será do tipo parecer, pois deverá escolher entre nodos filhos para avançar no processo. Selecione o parecer correspondente e clique em OK. O próximo passo no processo é a criação dos nodos filhos, que representarão as possíveis ações de aprovação ou reprovação da compra. Esta etapa divide o fluxo em 2 possibilidades: aprovação e reprovação. Se a compra for aprovada, o fluxo seguirá da seguinte forma:
o processo passará pelos locais de processo correspondentes ao setor de compras, que será responsável por efetivar a aquisição. Em seguida, será encaminhado ao almoxarifado, encarregado de receber, conferir e entregar o item adquirido. Por fim, o processo será direcionado ao arquivo, onde será finalizado e arquivado. Caso a compra seja reprovada, o processo será automaticamente cancelado e arquivado no sistema. Para implementar essas possibilidades no fluxo, clique no ícone de mais, localizado no canto superior direito do último nodo criado. Um novo nodo será adicionado automaticamente ao fluxo e vamos utilizá-lo para definir o fluxo de aprovação da compra. No caso da aprovação, o próximo local de processo pelo qual o processo deverá passar é o setor de compras para efetivação da aquisição. Para ficar mais fácil de identificar as ações do fluxo, vamos nomear o nodo conforme a ação que será realizada. Neste caso é comprar. Em seguida, vamos atribuir o local, que neste caso é o setor de compras. Indicamos o tempo do nodo, e também vamos marcar a opção Permitir devolução a partir desse nodo. Essa opção irá permitir que o setor de compras possa devolver o processo à instância anterior em caso de alguma dúvida, ou falta de informações. Depois vamos indicar o tipo de nodo, o parecer criado para esta etapa, que é pedido aprovado. Marque para mostrar a observação ou parecer, depois clique em OK. Crie o nodo seguinte da mesma forma, para o local de processo referente ao almoxarifado, informando o nome, local, tempo, opções, tipo de nodo, tipo de parecer, e clique em salvar. Crie o nodo para o local arquivo. Este será o nodo de encerramento do processo na hipótese da aprovação da compra. Configure-o da mesma forma que os anteriores, fornecendo o nome, o local de processo, tempo, tipo de nodo, e o tipo de parecer que será a compra efetuada, já cadastrado previamente. E por último, vamos cadastrar a possibilidade de reprovação. No nodo referente à análise de solicitação, adicione um novo nodo e configure-o da mesma forma que os anteriores, trocando nome, local de processo, tipo de parecer, e as demais configurações. Clique em salvar e está feito. O fluxo está criado. Lembrando que o tipo de parecer utilizado neste nodo precisa necessariamente ser do tipo cancelado. Dessa forma, ao visualizar o fluxo, o nodo de reprovação será representado na cor vermelha, o que ajuda a identificar o cancelamento do processo. Com o processo pronto, é hora de testar. Testagem do processo. Para testar se o processo está funcionando como desejado, e verificar o funcionamento de todas as instâncias, clique na aba Processos, depois na opção Abertura de processo. Será exibido na tela o formulário para a criação de rascunho do processo. Preencha os campos Grupo de Processo e clique em Criar rascunho. Em seguida, preencha o formulário e clique em Prosseguir. Revise os dados do processo e clique em Abrir processo. A primeira instância do processo será exibida na tela para protocolo. Clique em Definir parecer e decida qual dos caminhos seguir. Após cada protocolo, vá até sua caixa de entrada e localize o processo, e protocole novamente até a última instância. Dessa forma você consegue visualizar o processo tal qual ele será exibido para os usuários que farão parte do processo. Neste vídeo você viu como configurar um fluxo de processo e como realizar testes para garantir que o processo está pronto para ser disponibilizado para uso. Se você ainda tem dúvidas sobre a criação de processos no FluidNow, acesse o manual através do sistema, ou então, entre em contato com o nosso time de suporte. Até mais!